pai, a mãe prepararam para que ele assumisse, para que ele trabalhasse naquilo. Então, essa sucessão familiar, ela é importantíssima hoje para que o agronegócio continue. Porque a gente assiste muitas propriedades, inclusive grandes, nessas regiões de fronteira, que a pessoa que criou tudo aquilo, ele faltou, ele morreu e os filhos não se interessaram. Aí passam para outro e muitas vezes passa para uma pessoa que não vai levar aquilo da maneira que deveria levar. Né? E aí querem vender às vezes, e aí é engraçado que a gente tem bastante pessoas que chegam com essa demanda aqui na UVP, é uma pessoa que fala, minha propriedade aqui vale tanto. Mas ao mesmo tempo, cada ano que passa, não tem movimento muito na terra às vezes a renda, mas também não está mexendo direito. Então o valor da terra, na verdade, ele vale principalmente se está tocando, se tem alguém ali movimentando a terra. E principalmente é um valor muito imobilizado. Então a gente vê muitas famílias aí que não tiveram esse papel sucessório, esse trabalho, né, de suceder ali da geração para outra. E aí tem 3, 4 filhos, nenhum quer tocar, mas todo mundo sabe que tem, vale um dinheiro. Só que até às vezes o processo de inventário ali precisa de um valor para pagar de imposto, de pós-morte e tudo mais. E às vezes não tem esse dinheiro líquido, porque tem uma propriedade que vale centenas de milhões, dezenas de milhões, e eu preciso tirar algum dinheiro daquilo lá. E aí você vê terras sendo vendidas muito baratas, assim. Até desespero de pessoas, não, eu preciso vender, eu preciso pagar algumas coisas aqui, eu sei que aquilo vale dinheiro, mas eu não sei tocar. Então esse processo sucessório é bem engraçado. E quando a gente olha para as gerações, né, por exemplo, eu vim do Mato Grosso, né, vim na cidade chamada Canarana ali. Quando eu olho para... Mato Grosso. É isso. Tudo que aconteceu ali no Vale do Araguaia, naquelas cidades, até em Alta Floresta ali para cima, é uma questão geracional, né? A terra não tinha tanto valor, porque o cerrado era ácido, não tinha muito o que fazer aqui. E aí as pessoas vieram, mais antigas, conseguiram formar a terra. E essa nova geração não tem muito o que abrir de novo. Pode comprar, abrir terra e tudo mais, mas ela se encontra ali com outras demandas, né? A gente tem problema de comercialização, eu vejo muito problema hoje, assim. As pessoas às vezes deixam de ter estratégia de comercialização para conseguir travar um preço, vender certinho, vende só para Bunge, para Cargill e para quem está vendendo, né? Enquanto a gente percebe que daria para ter uma estratégia melhor aqui. A gente também vê um problema de sucessão de muita gente que não trata a empresa como a fazenda como uma empresa, certinho, regularizada. Então, qual que você vê que é os maiores desafios dessa nova geração, que envolve principalmente esse avanço de tecnologia, que envolve aí todas essas novidades que vem chegando. Um cara de 35, 40 anos, 30 anos que está pegando uma nova fazenda. O que ele principalmente tem que olhar hoje, que é essa demanda da nova geração? Eu acho assim, complicado, como você colocou, é como se fosse aquele herdeiro, aquele sucessor caísse de paraquedas numa fazenda. Eu acho muito complicado ele sobreviver na atividade e acaba desistindo porque é uma atividade altamente competitiva. Você tem que ter uma escala de produção, você tem que entender todo o processo, desde a aquisição da semente, do fertilizante, dos defensivos, a condução da lavoura, a comercialização. Isso você não aprende da noite para o dia. O sucessor é aquele que desde menino está vendo o pai fazer todo esse processo. E hoje essa agricultura é altamente tecnificada. Eu me lembro, 30 anos atrás, o funcionário de uma lavoura, o peão, que trabalhava no trator, ele era analfabeto. Ele não precisava se alfabetizar. Então todos ganhavam um salário mínimo. Todos. Hoje você chega numa propriedade rural, tem funcionário ganhando 15, 20 mil reais. E ele tem que estudar. Ele vai entrar numa colheitadeira de 4, 5 milhões de reais. Parece um avião também. Ele tem que ter um nível cultural, quer dizer, ele tem que ter uma escola e depois fazer cursos específicos, igual pilotar um avião. Eu piloto tal, mas o outro eu não piloto. Então, eles estão ganhando dinheiro e as pessoas, muitas vezes a gente vê esse discurso pobre da esquerda dizendo o agronegócio só o agricultor é que ganha dinheiro. Não, ele ganha dinheiro colocando em garantia o patrimônio que é dele, que ele comprou com suor.
e pagou impostos Tomou e paga. Porém, esse agricultor, ele distribui. Um dia eu, numa palestra em Rio Verde, eu disse... tinha uma pessoa exatamente desse viés crítico de esquerda, eu perguntei, mas vá no bairro mais pobre de Rio Verde. Vá nesse bairro e você vai verificar uma coisa. Você vai ver casas arrumadinhas, carros bons, motos de cilindrada alta. Esse dinheiro é do agronegócio. Eu conheci Rio Verde das abóboras. Não tinha nada aquilo ali. Tinha gado, não tinha agricultura. E hoje Rio Verde é uma das regiões maiores produtoras do Brasil. Perde, assim, para algumas cidades do Mato Grosso, né? Eu não saberia dizer quais, mas são cidades que têm altíssimas produtividades, mas Rio Verde está ali junto. Mas enriquece toda a população. Aí você vai ver Rio Verde crescendo absurdamente e não tem nada, absolutamente nada, que não seja esse dinheiro vem do agronegócio, da indústria direcionada ao agronegócio, as cooperativas, o produtor de grãos, todo mundo. E a cidade é muito rica. Então, o Brasil está produzindo alimentos para mandar para o Nordeste, que o Nordeste, infelizmente, a questão climática não deixa a maior parte do Nordeste produzir. Mas a gente produz e é mandado para lá, para o Nordeste, não só para o Nordeste, mas para uma quantidade imensa de países. Mas é esse agricultor que ele distribui a renda, não é que ele queira, é a própria estrutura do agronegócio que faz com que a pessoa, todos se beneficiem, né? Então isso é interessante, né? Que o nosso viés, por exemplo, aqui é claro, né? Nós acreditamos aqui, a UVP, num viés liberal, onde é um Estado menor, menos interferente, né? A gente consegue ter a propriedade privada, a liberdade de negociação, fazer com que as coisas rodem. E aí é interessante porque nos discursos, né, que a gente ouve, existe um ataque muito grande à desigualdade. E por incrível que pareça, a gente não acha a desigualdade o problema. O problema é a pobreza. Porque a desigualdade é a diferença entre um cara que ganha muito e um cara que ganha pouco. Mas se esse cara que ganha pouco ganha muito melhor do que antes, está sendo desenvolvido. Então vamos dar o exemplo de Rio Verde, né, quando a gente olha para essa teoria. Se antes todo mundo ganhasse ali, a renda per capita ficasse em torno de R$2.000, beleza, então todo mundo era igual, mas todo mundo estava ganhando pouco. Agora, se tem um cara que tomou risco e hoje tem uma terra maior e está ganhando muito dinheiro, mas as pessoas que estão junto, trabalhando, começaram a sair dos 2 para ganhar 15, para ganhar 20, então o problema não é essa elasticidade de desigualdade entre um cara que está ganhando muito e que está ganhando pouco, mas sim quem estava ganhando pouco, a base inteira subir. Sim. Então o bode na sala é a desigualdade, mas não é. O bode na sala, na verdade, o grande problema é a pobreza. O problema é acesso às coisas. E a gente vê que através do agronegócio, a gente vê que através da liberdade privada, de você trabalhar, de você construir, você talvez não resolva o problema da desigualdade, mas você resolve o problema da pobreza. Porque você consegue fazer o país produzir, você consegue fazer o país ganhar dinheiro, você consegue dar oportunidade de escala, de crescimento e tudo mais. Então, o que a gente acredita bastante nisso, é o quanto que a gente consegue através do próprio trabalho, através das oportunidades e também com sorte, né? A vida também, a meritocracia, ela vem a partir da união de mérito e sorte. Então, a gente nunca pode tirar a sorte também dessa equação, né? Existem corridas diferentes para pessoas diferentes, né? Então o mundo ele é caótico nesse sentido. Mas o exemplo de Rio Verde, né? O exemplo de Canarana mesmo, a cidade que eu nasci, ela vem nesse mesmo princípio de que não é a desigualdade, é a pobreza o problema. Então não adianta você tirar a desigualdade, mas jogar todo mundo na pobreza.